Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edson Borowski, sou economista, bacharel em Direito, especialista em Gestão Pública e Direito Eleitoral. E estou aqui na mais uma sexta-feira, tomando nosso café e falando sobre as eleições de 2022. Hã? Como é que é? Peraí. Ah, não é sexta-feira hoje, mas é café que eu estou tomando, tá, gente? Brincadeira à parte, vamos antecipar hoje um pouco o nosso bate-papo, que geralmente a gente faz na sexta-feira de manhã, mas antecipamos um pouquinho porque amanhã é sexta-feira santa para aqueles que são cristãos e acreditam, né, que seguem as referendas cristãs. Amanhã é Páscoa, data da ressurreição de Jesus, e quem profetiza essa fé, amanhã é um dia santo e um dia de descanso, um dia de reflexão. Então, vamos antecipar o nosso bate-papo aqui, porque a gente tem assunto, toda semana tem assunto, gente. Então, bom, de novo, né? Autor do livro As Fake News e o Discurso de ódio nas eleições de 2018, e também do livro sobre o sistema político e eleitoral do Uruguai, a partir da observação eleitoral que nós fizemos em 2019. Mas o assunto desta semana é o nosso ex-juiz, ex-ministro, ex-consultor internacional, ex-filiado ao Podemos e agora ex-eleitor de Curitiba. Então, estamos falando então de Sérgio Moro, que causou uma série polêmica aí nessa semana, na semana anterior. Lembram que nós já comentamos aqui no nosso portal, no nosso canal, a questão sobre as trocas de domicílio eleitoral, filiação partidária. Então, segundo, né, o que contam aí na imprensa, na mídia, o ex-juiz Sérgio Moro, ministro do governo Bolsonaro, Sérgio Moro, teria então transferido seu título de eleitor para São Paulo. Ele era vinculado ao estado do Paraná, então transfere para São Paulo. E também, obviamente, transfere a sua filiação. Lembram que são duas questões que nós tratamos aqui já no nosso portal, né? São duas questões. Domicílio eleitoral, então ele transfere o título para São Paulo, e filiação partidária. Então, no caso, ele fez a transferência da filiação do partido Podemos para o novo partido criado a partir da fusão do PSL, antigo partido de Bolsonaro, e o DEM, então o partido União Brasil. Então, ele transfere o título de eleitor, transfere a sua filiação partidária para estar apto a concorrer, aí sim, pelo estado de São Paulo. E aí não interessa qual o estado que ele está vinculado, se ele concorrer à presidência da República. Agora, se ele quiser concorrer a algum estado representando São Paulo, ele precisará estar com esses requisitos no estado de São Paulo. Mas de onde é que sai a grande polêmica, né? Porque efetivamente é de conhecimento público que o vínculo do ex-ministro de governo Bolsonaro, ex, é com o estado do Paraná. Ele é de Maringá, atuou na vara federal de Curitiba, então não se tinha nenhuma referência do seu vínculo com o estado de São Paulo. E vamos ver o que exige a legislação para esses casos, né? Que a gente realmente tem que dar uma olhadinha. Olha aqui, vamos voltar aqui um pouquinho no Código Eleitoral, artigo 55 do Código Eleitoral. Nos casos de transferência do título de eleitor, né, ele tem que requerer no novo domicílio com a comprovação de residência mínima de 3 meses. Aqui, claro, o Código Eleitoral de 1964. Esse atesto do domicílio seria pela autoridade policial. Lembram que 64 nós estávamos em plena, 65, desculpa, nós estávamos em plena ditadura militar, após o golpe militar de 64. Então, pela autoridade policial ou por outros meios convincentes, né? E aí, na resolução
23659, que é agora em recém, de 2021, que atualiza um pouco esses procedimentos, né? Ela define no seu artigo 23 que essa prova ou essa fixação do domicílio eleitoral, tanto no alistamento quanto na transferência, deve ser comprovada pela existência de algum vínculo residencial, aí a conta de água, luz, telefone, afetivo. Eu tenho parentes lá, eu tenho casa em dois municípios, familiar, como eu já falei, esposo, cônjuge, profissional, eu tenho uma atividade, um escritório formal naquele município, comunitário, a minha atuação na comunidade ou de outra natureza. E aqui nós temos que lembrar, né, essa, digamos, flexibilização, né, do domicílio eleitoral na justiça eleitoral, ela tem um sentido, um marco histórico que é efetivamente a, a possibilidade do ex-presidente da República, José Sarney, concorrer a senador pelo estado do Amapá. Lembram que lá, logo nos anos 90, José Sarney sempre teve um vínculo muito forte com o estado do Maranhão, a sua filha foi governador, o seu filho foi deputado, ele foi presidente da República, tem esse vínculo, né? Mas ele concorreu pelo estado do Amapá, alegando vínculos com o estado, e isso chegou ao TSE. Então, no caso do ex-presidente Sarney, houve uma definição desse vínculo um pouco mais amplo. O conceito de domicílio eleitoral na justiça eleitoral é muito mais amplo do que nós temos, por exemplo, no Código Civil, né? Aquela questão da habitualidade não é exigida aqui, então, né, abre uma margem muito grande para questionamento. E aí vamos dar uma olhadinha aqui nos argumentos do ministro, né? Do ex-ministro, ex-juiz, ex-candidato, né? Ele mora em Curitiba, esse é o argumento da defesa de Moro, inclusive, né? Mas em São Paulo ele tem um chamado hub, que no linguajar da aviação seria um espaço para voos, assim, seria um centro onde fazem aquelas conexões e tudo mais, né? E aí ele afirma que reside desde novembro, para, né, configurar os 3 meses, o prazo. E junto com ele, obviamente, também está aqui, ó, a esposa. Se o marido, se o cônjuge transfere o título, obviamente a cônjuge também pode transferir, não tem nenhum problema, né? Então aqui é onde ele mora. Aí a defesa alega todos esses procedimentos e tudo mais, e obviamente, né, vai ter questionamento. E aí nós já temos ação judicial, nós já temos uma demanda enviada à Procuradoria da República, Procuradoria Regional Eleitoral. No entanto, aqui de novo, vamos lembrar dos nossos vídeos, quem é que investiga, qual a competência para analisar esses casos relativos à inscrição eleitoral ou, no caso aqui, da transferência eleitoral. Lembram, né, que nós tratamos lá quando a eleição para presidente da República, aquelas representações sobre propaganda, outdoor lá no TSE, blá, blá, blá. Nesse caso, nós estamos falando de uma competência sobre o domicílio eleitoral e sobre o registro eleitoral, o cadastro eleitoral, o título de eleitor. Aqui, a competência será do juiz eleitoral, no caso do ex-Sérgio Moro, do juiz eleitoral da primeira zona de São Paulo, da capital de São Paulo. Então, recebida a demanda na Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo, vai para o Ministério Público Eleitoral e o promotor que atua naquela zona eleitoral, naquele cartório eleitoral, é que vai avaliar se os documentos convencem ou não, e se o promotor assim entender que houve que aquilo não convence, ele inclusive pode ingressar com uma ação para desconstituição da transferência e ainda a ferição da possibilidade de enquadramento como crime eleitoral, como falsidade ideológica, como
transferência irregular, que é lá no artigo 299 do Código Eleitoral. É um crime de baixo potencial ofensivo, né? Geralmente há composição nesses casos, mas caberia, se assim, o Ministério Público chegar à conclusão de que houve uma tentativa de fraude na inscrição eleitoral, pode, inclusive, entrar com uma ação penal. Mas, para não dizer que só falamos do ex, aqui no Rio Grande do Sul nós também temos uma outra situação. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, também transferiu seu domicílio eleitoral para o Rio Grande do Sul. E olha que coisa interessante, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, nasci no Rio Grande do Sul, faz 50 anos isso. Fui conhecer, fui ouvir o nome do vice-presidente quando ele foi lançado na chapa com o atual presidente da República. Não tinha a menor ideia de que ele nasceu no Rio Grande do Sul, e aqui diz, então, na matéria, que ele que ele nasceu em Porto Alegre. Olha, para minha surpresa, ele é natural de Porto Alegre. E ingressou na Academia Militar em Agulhas Negras, no Rio de Janeiro. E lá, inclusive, diz que torce para o Flamengo. Infelizmente, ele vai ser senador aqui, ou vai concorrer ao Senado do Rio Grande do Sul, mas ele não torce nem para a Inter, nem para a Grêmio. Então, e a filiação, inclusive, foi assinada em Brasília. Então, para não dizer só que não falei de ex, falei também do atual vice-presidente da República. Então, hoje, nosso bate-papo era mais leve, um pouco mais curto, mas para vocês entenderem que todas essas questões relativas às eleições geram uma série de controvérsias e que é preciso saber quem é que vai decidir. O juiz eleitoral decide sobre a inscrição, o TRE poderá, inclusive, ser recorrido qualquer decisão do juiz, tanto para deferir quanto para indeferir o registro, cabe recurso ao TRE de São Paulo e, obviamente, ao TSE. Então, nesses casos, inclusive, qualquer eleitor pode noticiar algum fato irregular que comprove que aquela inscrição está sendo fraudada, né, que aquela transferência está sendo fraudada. Obviamente, nós estamos falando de uma pessoa pública, acredito neste momento que também candidato à presidência da República, e que obviamente chama atenção, né? Chama atenção porque efetivamente todo o seu vínculo histórico, familiar, profissional, comunitário é com o estado do Paraná e, salvo melhor juízo, causa surpresa efetivamente um vínculo com o estado de São Paulo, assim como o ex-vice-presidente da República, esse vínculo com o Rio Grande do Sul. Pode ter um vínculo afetivo e tudo isso vai ser debatido porque é por isso que a gente tem esse canal para fazer esse debate. Se a gente não tivesse assunto, nós não estaríamos aqui com vocês. Então, boa Páscoa para aqueles que seguem a doutrina cristã, uma boa reflexão, é um bom momento para a gente pensar, inclusive, na paz, nas nossas relações familiares, políticas, profissionais, para que a gente efetivamente cresça como ser humano e como humanidade. Um abraço para vocês e até a semana que vem.